Quando abrir o software, no primeiro ícone Dispositivo de lançamento, clique para configurar o Datalogger. Como pode ver, ele reconheceu o Datalogger que está conectado ao computador. Só clicar em OK. Essa é a tela para configurar o Datalogger. A primeira parte são as informações do Datalogger, como descrição. Você pode colocar qualquer descrição como uma descrição do local ou onde ele será instalado, o número de série, o número de vezes que ele foi configurado e o nível da bateria. Na segunda parte são os sensores. O Datalogger ele reconhece os sensores automaticamente, então basta você conectar o sensor em qualquer porta. Como pode ver, ele reconheceu o sensor de temperatura, temperatura e umidade, chuva e umidade do solo. O de temperatura é a temperatura do solo. Você também pode identificar cada sensor com uma etiqueta. Essas informações do lado, como colocar escala, seria para uma opção de você colocar um sensor de 4 a 20, onde você tem que configurar uma escala. E filtros é para você colocar, para traçar a máxima, a mínima, a média de determinado sensor ou parâmetro por dia, por cada hora, a cada mês, a cada semana. É para você configurar um filtro de máxima, mínima, média para os sensores. Nessas opções de cima, não modificamos nada, somente se houver necessidade de modificar a descrição. Apenas realizamos alterações na parte inferior da aba, onde é um intervalo de registro. Aqui consta como 1 segundo, mas podemos colocar 1 minuto, por exemplo. Assim que você coloca o intervalo de registro, ele mostra o quanto tempo vai durar o registro até que a memória do Datalogger fique cheia. Por exemplo, se colocarmos 10 em 10 minutos, ele tem a duração superior a 1 ano. O início de registro a gente pode configurar para iniciar quando pressionar o botão do Datalogger em uma data e hora específica ou agora. Vamos colocar a configuração agora e diminuir o intervalo de registro. Recomendamos que utilize um intervalo de 10 em 10 minutos para que a memória dure 1 ano. A última descrição é parar o registro quando a memória estiver cheia. Então, quando encheu a memória dele, ele vai parar de registrar, coletar dados, ou nunca parar, ele vai substituindo os dados mais antigos. Após realizar essa configuração que você necessita, é só clicar em iniciar que ele vai enviar a configuração para o Datalogger. Pronto, agora o Datalogger já está configurado e registrando os dados. Para baixar os dados do Datalogger, basta clicar no segundo ícone Dispositivo de leitura. Ele reconhece o Datalogger, você clica em OK. Essa opção que ele mostra, parar registrador, é se você quer parar de coletar os dados ou se você vai baixar os dados e quer que o Datalogger ainda continue coletando. Eu vou colocar não parar para o Datalogger continuar coletando mesmo eu tendo baixado os dados. Você pode selecionar um local para armazenar os dados ou selecionar a área de trabalho. Aqui você pode renomear ou pode manter o número de série do Datalogger.
Nessa tela é a configuração do gráfico que você vai visualizar. Você pode deixar todos os sensores, que é a temperatura do solo, temperatura do ar, umidade do ar, pluviômetro, umidade do solo e condensação seria o ponto de orvalho. Você pode manter todos ou selecionar apenas o gráfico que você quer visualizar. Primeiramente, vamos manter todos para verificar como seria desenhado o gráfico com todos os parâmetros. Clicar em desenho. Como pode ver, fica meio confuso o gráfico com todos os parâmetros, pois ele coloca várias escalas e traça o gráfico de cada sensor. Seria mais fácil analisar os dados se fosse o gráfico de cada sensor separadamente, facilitaria. Então vamos abrir novamente, baixar novamente os dados. Clicar em OK. Não parar. Vamos analisar somente o dado de temperatura do ar, por exemplo. Como pode ver no canto inferior, do lado esquerdo, tem a data que iniciou e a hora que iniciou a coleta dos dados, e na direita a data que terminou e a hora que terminou a coleta dos dados. Aqui são os dados com seus respectivos horários de registro. Vamos realizar uma breve demonstração de uma análise básica dos dados. Como você pode ver, esse é o gráfico que a gente abriu de temperatura. Aqui no canto esquerdo tem algumas informações do Datalogger, como o número de série e algumas informações de estatística dele, como quantidade de dados coletados, a máxima temperatura nesse intervalo de registro, a mínima, a média, o desvio padrão, o início da coleta e o fim da coleta. Então você tem uma análise básica dos dados. Mas, por exemplo, eu quero ver o que aconteceu na nossa coleta dos dados no período de 9h30 até 9h40. Você seleciona essa ferramenta de estatística, seleciona o período e é gerado um breve relatório, onde você tem o número de amostra, a máxima, a mínima, o desvio padrão, a média e o desvio padrão desse intervalo que você selecionou, a hora de início, a hora de fim e a duração desse registro de dados. Por exemplo, eu quero ver o que aconteceu das 9h40 até as 9h45. Você pode dar um zoom no gráfico das 9h40 e selecionar de novo as 9h40 até as 9h45. E o relatório é alterado. 9h40, 9h45, duração, número de amostra, máxima, mínima, média, desvio padrão. Outro exemplo. Eu quero traçar, aqui é para voltar o gráfico, quero traçar a média, por exemplo, um filtro. Quero traçar a máxima. Como temos poucos dados, eu vou colocar em minutos. A máxima a cada 3 minutos.
Por exemplo, ele traça o gráfico da máxima a cada 3 minutos. Outro exemplo, eu quero a mínima a cada 3 minutos. Ele traça o gráfico da mínima a cada 3 minutos. Eu quero a média a cada 3 minutos também. Ele traça o valor médio a cada 3 minutos. Por exemplo, eu quero ver só esses filtros no gráfico, eu deleto os dados. Basta selecionar e apertar com o botão direito e em Remover Série, que você tem o gráfico da máxima, mínima e média. Esse é uma análise básica. Para você voltar os dados, é só apertar Ctrl Z, que os dados voltam, e deletar os filtros que foram criados. Isso seria uma análise básica dos dados. Com as ferramentas de zoom, você pode selecionar trecho dos dados. E com a ferramenta de estatística, você pode gerar breves relatórios dos trechos selecionados. Os dados podem ser exportados para Excel. Basta clicar no ícone Exportar dados da tabela. Vão aparecer todos os parâmetros que vão ser exportados. Clicar em Exportar e selecionar o local para salvar. Será a área de trabalho. Vou salvar como teste. Substituir, OK. Vamos abrir o arquivo. Os dados vêm enfileirados em uma só coluna. Para acertá-los, basta selecionar a coluna A, ir na aba Dados do Excel, Texto para colunas, selecionar Delimitado, Avançar, pode manter tubulação, selecionar vírgula e dar Concluir. Pronto, os dados são modificados, deixando organizados em colunas. Como pode ver, temperatura do solo, temperatura do ar, umidade do ar, chuva, umidade do solo e condensação. Basicamente isso para exportar os dados para Excel.